A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal, Colônia de Betel, a porta do céu. Estamos anunciando as grandezas do nosso Deus, falando da obra do nosso Cristo. Precisamos alertar e advertir, demonstrar a toda a humanidade. Cristo voltará. Está chegando o dia e o fim da humanidade está bem próximo. O fim de todas as coisas se aproxima. Como nós, pregadores, e tem responsabilidade, precisamos nos colocar na posição de pregadores para ensinar você e a todos que se não se converter, se não se arrepender e se não andar conforme a lei divina, vai perecer e ser condenado. E quando eu digo ser condenado, não estou falando de um suposto inferno que as pessoas falam aí, que não existe. Que não existe. Inferno está aqui nesse mundo. Inferno está aí. Pai estuprando filha, filho estuprando mãe, mãe engravidando de filhos e por aí afora. Essas mortes, esses homicídios, esses feminicídios, essas leis que não é de acordo com a vontade de Deus, que só traz destruição, furtos e roubos, principalmente aonde não era para ter, no meio das autoridades, em cada canto desse mundo nós vemos isso. Tantas ruínas, tanto sangue derramado, de inocente, de culpados, de todos os tipos. Leis que infelizmente de um lado cumpre, do outro não cumpre, onde era para cumprir. Infelizmente, o inferno é isso que nós estamos vendo aqui. E não é de se estranhar, porque Jesus diz isso lá em Marcos, no capítulo 9, quando ele passa na frente daquele lixão que havia lá em Jerusalém, dos filhos de Israel. O povo de Israel queimava todos os lixos das cidades. E lá, ele viu que o povo levava as crianças consagrada a Moloque, e era sacrificado. Então, Jesus passando ali, olhou e disse, é um inferno. Então, o inferno, na Bíblia, é isso aqui. Inferno é símbolo de sofrimento. Inferno é sofrimento. Inferno é angústia, inferno é dor. Inferno é trevas, é escuridão. Então, o inferno é símbolo de uma sepultura, onde vai o salvo e vai o condenado. Todos para a sepultura. Isso é inferno. Tem gente que fala tanto do inferno e que vai tanto no inferno, já ficou sócio de Satanás, né? Já é sócio de Satanás, já é sócio do inferno, se é que ele existe, né? Eu nunca vi gostar do inferno tanto assim, né? Todo dia passa lá, vem um, vai lá, vem outro e... Meu Deus do céu, de onde saiu tanta imprudência, tanta ignorância, tanta estupidez, porque isso já é uma estupidez. Tanto, mas tanta falta de revelação, de conhecimento da palavra de Deus, para falar coisas como esta. Não existe inferno embaixo da terra. Não existe um inferno em um lugar comum. Não existe um inferno no além. Existem as regiões celestiais, onde Satanás está com seus demônios. Paulo diz isso e a Bíblia diz isso. Lá está as regiões celestiais onde Satanás habita. Primeiro céu, segundo céu, lá está ele, a morada dele. Se aproxima de Deus. Era o que o homem fazia se não tivesse caído. Ele tomou o lugar do homem, foi para lá.
está lá. O inferno, embaixo da terra, não existe. Então vejam aqui, no capítulo de número 27 de Mateus, nós estamos desvendando aqui e mostrando, esclarecendo uma falsa ressurreição. Por que eu digo falsa? Porque nada compete com a Bíblia. Tudo está fora da Bíblia. Texto e contexto fora da realidade. E eu estou provando, e hoje eu vou provar dentro da Bíblia, para você que se essa ressurreição existiu, a Bíblia tem que ser toda ela transformada. Tem que passar por um processo de transformação, de leitura, de revelação, de texto, contexto, de Gênesis, Apocalipse, porque não tem como ser verdade. Então vamos lá, o capítulo de número 27 de Mateus e o versículo o versículo de número 51, nos diz assim: nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estava ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então aqui nós temos esse relato sobre essa falsa ressurreição. Por que falsa ressurreição que eu estou dizendo? Porque não tem cabimento dela existir. Não tem nenhuma base bíblica num contexto geral, pelas características da ressurreição, das duas ressurreições, porque só vai ter duas ressurreições, só existe duas ressurreições num contexto geral, não existe mais ressurreições nenhuma no que diz respeito vida eterna, salvação e condenação. Só existe duas ressurreições no que diz respeito salvação e condenação. Só existe duas. Não tem mais. Porém, tem outras ressurreições que vou falar delas, esclarecer qual é a posição delas, você saberá. E você vai ver claramente na Bíblia que elas não fazem parte das duas ressurreições. Então diz aqui, no versículo 52, que abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Primeira coisa que nós precisamos analisar: que cidade santa é essa? Jerusalém celestial não pode ser. Porque você vai ver aqui nesse vídeo que não pode ser. Jerusalém terrena também não vai ser. Por que não vai ser? Você vai ver no vídeo que não vai ser pela Bíblia.
A segunda contradição que existe aqui, a outra contradição que existe aqui, é que se eles entraram na cidade, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, nesse inteirinho, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Então vejam, fendeu a terra, os montes, a sepultura abriram com o terremoto, que é o que está dizendo aqui. E corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Corpos de santos ressuscitaram. Agora, diz para mim, irmãos, qual é a nossa posição? Quem nós somos? Quem nós somos? A Bíblia declara, o apóstolo Paulo deixa isso claro, que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, você está cansado de saber, que é aquele que põe o corpo de pé. Esse é o espírito. Um corpo sem espírito, sem a pessoa, o homem de dentro, o espírito, esse corpo ele não fica de pé, ele não existe. Ele não vai para frente. Ser humano, não. Ele não vai ser um corpo para frente. O homem, vida humana, não estou falando de anjo, nem de demônio, nem de Satanás, nem de querubins, serafins, não estou falando deles. Ele foi criado de uma forma. O ser humano foi de outra. O ser humano foi criado espírito, alma e corpo. O que é o corpo? Essa matéria física, nervo, ossos, carne, sangue, pele, todos os órgãos que o ser humano tem e que os animais também têm, que é tudo da mesma origem. A diferença é que um é humano, tem um espírito, o outro tem outro. E aí, Jesus está dizendo aqui para todos nós, através do apóstolo Paulo, Deus nos santifica em toda maneira de viver o nosso espírito, alma e corpo. Então aqui levanta o corpo e viram os corpos entrando em Jerusalém, cidade santa. Agora diz uma coisa, Jerusalém terrena ou Jerusalém celestial? Jerusalém celestial é impossível, não foi. Jerusalém terrena, talvez tenha sido, que é o que vocês estão querendo que seja, mas não é, porque não ressuscitou ninguém. Mas digamos que fosse Jerusalém terrena, corpo só? Só o corpo entrando? Cadê o homem? Onde está o espírito? Porque quando a Bíblia fala de ressurreição, fala que os santos serão ressuscitados e receberão um novo corpo. Ressuscita os santos e eles receberão um novo corpo. Agora que ressuscita só o corpo. Cuidado, tá cheio de bonecos por aí, viu, gente? Cheio de miniatura, de caricatura, sei lá o que é isso aí que tem feito aí, né? Essas coisas que estão sendo feitas aí, robôs, né? Que substitui o homem em tudo, mas que não tem o espírito. Cuidado com isso, viu? Corpo representa isso. Aquele robô lá que não tem o espírito, é um robô que foi feito lá com um maquinário, lá umas peças lá que eu não sei o que representa aquilo, como que é aquilo, quem sabe só quem faz. Mas não tem espírito, não tem homem de dentro. Caiu no chão, acabou. O homem caiu no chão,
foi sepultada. O corpo desfaz, mas o espírito dorme. Então, já por aqui, é quase impossível. Agora, se ressuscitou esses corpos e eles foram para Nova Jerusalém, é óbvio que Jerusalém contaminada, né? Iria pecar outra vez. E se não pecaram outra vez, por que Deus deixou eles ressuscitados aqui? Se o objetivo e a função, o objetivo e a realidade em Cristo Jesus é ressuscitar o salvo e levar com ele, por que deixaria eles em Jerusalém? Para vir a pecar de novo? E se pecaram de novo, foram condenados? Não, porque pecado não entra no céu. Carne e sangue não entra no céu. E se eles que foram ressuscitados entrou em Jerusalém e morreram outra vez, quem foi que ressuscitou na segunda vez, na segunda ressurreição? Que daria para eles já a terceira ressurreição. Cristo não foi. Porque primeiro, se eram santos, primeiro foram ressuscitados da condenação eterna. Desceu à sepultura salvo para ressuscitar o novo corpo. O homem com um novo corpo. O homem com um corpo transformado e levado a Jerusalém. Ora, se eles desceram à sepultura nessa condição e foram para uma Jerusalém terrena, muitos viram. E os demais? Não viram? Porque se eles ficaram ressuscitados em Jerusalém, seria como os que foram ressuscitados e que não foram sepultados. Lázaro, por exemplo, e a filha de Jairo e tantas outras. Como fica isso? Essa ressurreição não existe. Aqui, ele diz, abriram-se os sepulcros. Ora, os sepulcros abriram antes de Cristo ser sepultado. Antes de Cristo ser sepultado. Como pode ser isso? Por que não? Porque Cristo tinha que descer à sepultura para trazer um novo corpo. Se Cristo não fizesse isso, não tinha jeito. E se isso aconteceu, eu vou te mostrar todas as contradições que a Bíblia traz em relação a isso. Abram comigo, lá no livro de Jó. Abram lá. Jó, o capítulo de número 7, o versículo de número... Deixa aqui, Jó 7, versículo de número 7. Ele diz assim: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, Jó é um mentiroso. Se essa ressurreição existiu, o Jó é um mentiroso. Por quê? Porque o corpo físico, depois que desce a sepultura, o corpo físico, o corpo humano, não levanta mais.
não sobe mais da terra. Além disso, Jó está dizendo que se ele desceu à sepultura, ninguém jamais vai encontrar. Na casa não aparece, na cidade ele não aparece, ele não tem mais conhecimento dele, acabou, só a memória, morreu, está sepultado, não volta mais. Então, se aquelas pessoas ressuscitaram e não foram levadas ao céu, para Jerusalém não foi ressuscitada. Corpo glorificado não foi ressuscitado. Está dizendo aqui o texto, e viram, olha aqui, abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santo que dormiam, ressurgiram. Corpos de santos que dormiam, ressurgiam. Como esses corpos ressurgiram? Corpos santos, corpos transformados? Ou que corpo que foi que ressuscitou ali? Porque se foi ressuscitado um corpo em ignomínia, Jó é mentiroso. A Bíblia aqui está mentindo. Portanto, queridos, essa ressurreição ali é uma falsa declaração, é um erro, eu diria que gráfico, sei lá, de ortografia, matemática, é um erro de interpretação, de revelação, não existiu. Por quê? Porque quando Jó diz quem dessa sepultura jamais tornará a subir, Jó está dizendo, não sobe com o corpo que enterrou. O corpo que foi enterrado é da terra. Porque tu és pó, e ao pó tornará. Esse aqui é Jó. Continua o texto que você vai ver. O homem é pó. Esse corpo desceu à sepultura, ele fica. Assim Cristo desceu à sepultura e deixou esse corpo lá, o dele, e voltou com outro corpo, glorificado. E para quê? Para ir morar em Jerusalém, com Cristo não foi. Por quê? Porque eles ressuscitaram aqui na sexta-feira antes de Cristo ser sepultado. Ficaram no sepulcro até domingo pela manhã os corpos, não as pessoas. Está dizendo aqui os corpos, não as pessoas. E na segunda, no domingo de manhã, é que eles saíram da sepultura. Não ressuscitaram, já estava ressuscitado. Saíram da sepultura e entraram na cidade. Com Cristo não foi. Por quê? Porque Cristo foi encontrar com Maria Madalena e as outras irmãs e os irmãos. Depois ele foi para Nova Jerusalém falar com o Pai lá nas regiões celestiais, no céu. No novo céu. Ou melhor, no trono de Deus, aonde o Pai está. Lá na cidade santa. E ficou com seus apóstolos por alguns dias. Capítulo de número 3, dá uma olhada aí, do Evangelho de João. Você vai ver que está difícil para que você confirma essa ressurreição como sendo ela verdadeira. Diz aqui, ó. João, capítulo de número 3, Evangelho, versículo de número 12, ele diz assim: se vos faleis de coisas terrenas e não acrediteis, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como fica? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, olha ele dizendo aqui, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu. Senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Nenhum corpo humano que foi para a sepultura subiu ao céu. Nenhum que foi sepultado subiu ao céu. Porque Jó diz que quem desce à sepultura não volta. E aí você vai dizer, mas lá no céu subiu Elias e Enoque, mas não foram sepultados. Subiu também Moisés, que morreu, mas não foram sepultados, queridos.
o capítulo de número o capítulo de número eu vou ler aqui a primeira carta de Pedro 1:3. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, de número 3, versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grandeza, misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro, Cristo teve que ressuscitar. É o que Pedro está dizendo aqui, ó. Ele nos transformou. Quando Pedro está dizendo aqui, é transformar um corpo glorificado. Não um corpo humano. Aí você abre comigo aí mais para frente. Nós vamos ler também Tiago 1. Abra aí, Tiago. Carta de Tiago. Mais para trás. É Tiago 1. Diz assim. 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia da sua criatura. Nós que ressuscitamos em Cristo, somos primeiros a ser ressuscitados entre os homens por Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Agora vamos ler também Colossenses, capítulo de número 1. Você tem que ver que essa ressurreição, ela não existe. Por isso que eu estou dizendo que se essa ressurreição existiu, a Bíblia tem que ser trocada, toda ela tem que ser transformada, mudada. Colossenses 1, ele diz aqui o versículo de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam de dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistiram por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então vejam, Paulo está dizendo aqui, ele é o primogênito entre todos os irmãos. O primeiro que morreu e ressurgiu é ele, Jesus de Nazaré. Se esses homens, esses corpos, ainda bem que eles falaram corpos, né? Não existe corpo sem espírito, corpo sem pessoas não existe. Por isso que a falsa ressurreição ali é um escândalo, é uma vergonha. Erro terrível de interpretação que precisava ser corrigido.
Procurando os originais, deve saber, né? Então vejam aí Paulo dizendo, o versículo de número 18. Ele é a cabeça do corpo, que a igreja e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, ou seja, em tudo ele seja primeiro. Ele é o primeiro que morreu, dentre a sepultura, o primeiro que subiu. O primeiro que veio lá do céu, morreu, que desceu à sepultura, que levantou e foi morar no céu, é ele, Jesus de Nazaré. Foi mais alguém para lá? Ninguém. Mas e os anciões? Anciões é símbolo de anjos. É corpo angelical. É exército de Deus. Que é tipificado nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos. Nada mais do que isso. Se fossem os 12 anciões e tivesse ressuscitado ali, teria que ser eles. Mas não tem como. Não existe. Jesus é o primogênito. Agora você abre aí também comigo. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Versículo 9, ele diz assim: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. É o único, Jesus de Nazaré. Se esses homens ressuscitaram, então, queridos, a Bíblia está toda ela em contenda. Vai ter que mudar. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1. A Bíblia nos diz: Apocalipse 1, o versículo de número 5. Dá uma olhada aqui. Eu vou ler o 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não existe meios desta salvação ter existido, porque se ela existiu, Cristo é uma farsa. O Evangelho é uma farsa. Não existe realidade nisso. Não existe verdade nessa ressurreição. Porque Cristo é o primogênito dos que dormem. Você está ouvindo hoje? Eu, pela palavra de Deus, aqui no Coluna de Betel,
desmascarando essa falsa ressurreição, que ela não existe, e colocando para você Cristo, o primogênito entre todos os irmãos, e que lá no céu não existe ninguém de ser humano, a não ser Elias, Moisés e Enoque. Mais ninguém. Só esses. E por que esses estão lá? Porque não foram sepultados. Cristo desceu à sepultura e levantou a sós para ir morar na glória, para ir para o trono da graça, ao lado do Pai, e está lá à direita do Pai. Os que ele dorme com ele vai trazer da sepultura com corpo glorificado. Quem? Os santos, com corpo glorificado. Os santos com corpo glorificado. Não um monte de corpo jogado por aí. Cristo não fabrica robôs. É vida. Cristo não fabrica bonecos no que diz respeito ao ser humano. Não. Só homem. Cristo não fabrica isso. É só vida, queridos. Portanto, essa ressurreição é uma farsa. Próximo vídeo, você saberá sobre a ressurreição de Moisés, a ressurreição de Lázaro e as demais ressurreições, o que elas representam. Amém? Saberás se Moisés está na glória ou não, como alguns pastores aí que dizem que não estão. Cristo é o primeiro da ressurreição. Por quê? Porque quem desceu à sepultura jamais levantou. Só Ele. Amém? Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse lugar. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, por aqueles que acompanham esse evangelho através da minha vida, essa palavra através da minha vida. Os que estão inscritos nesse canal, que Tu há de abençoá-los, Pai. Tenha misericórdia de cada um. Tenha misericórdia dos que vão ouvir esse vídeo, dos que, meu Deus e meu Pai, vai compartilhar com ele, a fim de que as pessoas conheçam a verdade, porque se não conhecer a verdade, vai perecer. Meu povo perece, diz a Tua palavra, que falta o conhecimento. Dá-me sabedoria para explicar ao povo a verdade que ilumina a mente sincera, para que o homem seja salvo e liberto. Ó Deus, em nome de Jesus, me usa em Tuas mãos e me ensina, Senhor, a Te servir. Quebra todas as barreiras, todos os grilhões na mente dessas pessoas que não conseguem ouvir a Tua palavra e crer na Tua palavra, Pai. Abençoa a minha nação, sara a minha terra. Abençoa a juventude, abençoa os enfermos, da saúde, dá livramento, os leitos de dor, tem misericórdia. Os médicos só usam em Tuas mãos, os missionários que estão em missão por toda a terra, os que estão nos presídios. Socorre as vidas, Pai. O homem do campo, lavrador, agricultor, essa criança que nasceu com um problema de saúde, Pai. Tenha misericórdia. Socorre, Senhor, pois Tu és socorro presente na angústia. Abençoa, Deus, e abra as portas para aqueles que não têm porta, para que Tu possas ser glorificado. Eu graças te dou por tudo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.